Beleza, pessoal, tranquilo? Aqui é Jim Beck novamente, trazendo mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula eu vou estar aqui, né, da playlist Epic, utilizando confirmação de M5 para M2, né? Vamos começar aqui para os padrões que não são recomendados, tá? Eu sei que desde o início da videoaula, sempre algum tempo atrás, falava que os padrões melhores são aqueles que você tem 4 velas de sequência, né, tanto de alta ou quanto de baixa, né? Então aqui já formava um padrão de alta e também aqui já formava o padrão de baixa. Agora as coisas mudaram, tá? Então simplesmente, de vez de estar utilizando 4 velas, a gente vai estar utilizando apenas, tá? Apenas 2 velas para estar formando um padrão de alta e 2 velas para estar formando um padrão de baixa. Lembrando, sempre no M2 tem que ser a primeira vela de alta e a primeira vela de baixa tem que estar rompendo completamente a vela anterior, ok? Então, completamente que eu falo, não o pavio necessariamente, mas sim o preço dela, tá? Então ele tem que estar rompendo completamente o corpo anterior, ok? Então aqui você forma o padrão de alta e aqui você forma o padrão de baixa. Ah, mas se a segunda vela de alta, por exemplo, romper essa vela aqui, a anterior, não vai valer. O que vale, o que importa é a primeira vela. Então a primeira vela aqui tem que estar rompendo completamente a vela anterior, ok? Para estar fazendo isso o padrão de baixa. Então sempre no M2 você vai estar confirmando o primeiro. Então, por exemplo, vai aparecer a sua entrada no M2, tá? Então, por exemplo, que vai aparecer a sua entrada no M2 de um padrão de alta. M2 apareceu, beleza. Você vai entrar comprado? Não. Você vai esperar agora, você vai lá no M5, tá? E vai esperar mais 2 minutinhos para ele te confirmar realmente o padrão de alta, tá? Às vezes ele não rompe de primeira, tá? Mas ele rompe de segunda. Já no M5 não tem importância, tá? Então primeira vela ou a segunda vela pode estar rompendo completamente a vela anterior, tá? Então M5 que vai ser apenas uma confirmação final. Então primeiro o M2 ele vai te dar a entrada, tá? E depois você parte para o M5 que ele vai confirmar essa entrada, tá? Aí no caso você vai estar entrando aí na próxima vela. Então basicamente aqui a gente vai ver alguns exemplos bem simples mesmo para que vocês entendam. Essa videoaula vai ser, acho que até rápida, porque não tem tanto o que explicar basicamente. Então, por exemplo, se vocês verem aqui, né, o gráfico de 5 minutos, opa, que é o gráfico de 2 minutos, ok? Então aqui é 2 minutos e aqui são 5 minutos. Então você pode ver que o gráfico de 5 minutos é pequenininho, né? Então vamos começar aqui 5 de novembro e aqui também 5 de novembro, tá? Então se você prestar mais atenção aqui, você vai ver que o mercado ele te deu oportunidade aqui, tá? Ele te deu oportunidade de compra. Não é muito recomendado, né, que a segunda vela feche mais ou menos com 2, mas como que ela fechou aqui em alta, tá? Como que ela fechou em alta, tudo bem, você pode considerar aí, tá, uma vela, o corpo de alta, esse padrão de alta. Então, basicamente vamos ver aqui que 98. Então, pessoal, voltando basicamente aqui, você tem, opa, fechou 98. Então aqui o mercado ele já te deu uma oportunidade aqui de entrada. Então simplesmente você vai vir aqui e você vai ver, opa, tem um padrão de alta aqui também. E lembrando que aqui o mercado ele não te deu o padrão uma velinha de baixo aqui, mas tudo bem, você poderia entrar comprado aqui, tá? Beleza, a reversão. Poxa, então você vai ter que estar esperando a reversão, vai ser nos 5 minutos. Então sempre o que vai te finalizar e você vai ter que dar sua entrada vai ser nos 5 minutos. O M2 ele vai te dar a oportunidade. Então, por exemplo, apareceu uma compra aqui no M2, certo? Por exemplo, apareceu uma compra no M2, igual aqui, ou igual aqui. Você vai voltar aqui novamente e vai ver, opa, pera aí, apareceu a entrada aqui no M2, apareceu. Então vamos aqui confirmar no M5. Então, mesmo padrão que você vê aqui, você tem que, alguns minutos antes ou depois, você tem que ver aqui também. É coisa básica, é coisa simples, tá? Então, por exemplo, se você analisar aqui, por exemplo, ó, aqui formou um padrão de baixa, certo? Lembrando, né, que todo padrão de baixa ou todo padrão de alta, você tem que estar considerando esses valores, tá? Então, reversão
que é? Nada mais nada menos. Você entrar comprado aqui e logo após acontecer esse padrão de baixa aqui. Então presta atenção, isso aqui é um padrão de baixa no M5 que é muito forte. Mas antes desse padrão de baixa acontecer no M5, ele vai acontecer no M2. Então você tem que estar prestando atenção. Então no M2 aqui, por exemplo, se vocês analisar, olha só, tudo isso daqui foi loss e alguns % foi win. O que eu avaliei? Falei, cara, tem alguma coisa errada, porque, por exemplo, aqui apareceu um padrão de alta, aqui apareceu um padrão de baixa, aqui apareceu um padrão de alta, aqui aconteceu o padrão de baixa, aqui aconteceu o padrão de alta, aqui aconteceu o padrão de baixa, aqui aconteceu o padrão de baixa, aqui aconteceu o padrão de alta. Então só aqui, pessoal, tem 6 entradas: compra, venda, compra, venda, compra, venda, 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 compra, compra, venda. Você tá entendendo? Então vai dando essa 300 questão de entradas aqui. Então eu falei assim, não, aí então basicamente então vocês têm que estar prestando atenção, tá? Então, por exemplo, o M5 apareceu uma oportunidade de compra. Você tem que ir aqui no M2 para confirmar também, tá? Sobre essa questão. Então às vezes o M5 vai dar primeiro, às vezes o M2 vai dar primeiro, mas qual que é a fusão disso tudo? Que tanto no M2 quanto no M5 vocês têm que estar utilizando. Então tem que estar analisando esse processo, tá? Se aqui no M2 está dando um padrão de baixa e lá no M5 está dando um padrão de alta, está dando divergência. Você não vai estar entrando comprado nem vendido, tá? Então você tem que estar prestando atenção. Vem no M2 aqui, analisa. Então vamos lá, ó. Vamos analisar aqui uma coisa para ver como que o mercado respeita, tá? Se você analisar aqui, vamos ver, ó, aqui eu posso estar entrando comprado, tá? Igual aqui em cima que o mercado nos deu essa oportunidade, tá? Então basicamente você tem isso aqui também, ó. Ó, aqui vocês podem analisar que o preço ele foi direto lá na relação sul. Então aqui você bateu aqui 800 pontos, ele foi certinho lá. Mas poxa, tem como analisar? Tem. Se você analisar aqui, você não teve nenhum tipo de padrão de baixa, tá? Lembrando, vamos aqui, padrões não recomendados. Os padrões não recomendados é exatamente isso aqui. Quando você tem dois de primeira, aqui no caso teria que vir uma vela de alta, tá? Isso leva em consideração também para as velas de baixa, tá? Então, por exemplo, quando você tem aqui, né, um padrão de alta exatamente assim no M5, você não vai estar entrando e muito menos saindo, tá? Já no M2, se caso aparecer esse tipo de oportunidade e no M5 te confirmar, aí você pode estar entrando. Lembrando, o M5 não pode ter doji nos padrões, tá? Os padrões, por exemplo, aqui, aconteceu um padrão de alta. Mentira, ó. Isso aqui não é um padrão de alta confiável, ok? Então os recomendados que sempre tem que ter a vela anterior, tá, ao seu padrão, certo? Então isso aí é bacana, tá? Vamos analisar aqui outra vez aqui, ó, utilizando aqui o M5 novamente. Então se você utilizar o M5 aqui, 4 de novembro, vocês vão ver basicamente que você tem essa alta, tá? Então dentro dessa alta aqui aconteceu um padrão de alta, tá? Então aqui 9,6 viu um padrão, você vai lá, vai pegar aqui a marcação, vai botar lá 9,10, ó, tá? Então vai dar uma diferença de alguns minutinhos, mas você pode ver que atrás aqui você tem duas velas de alta, entendeu? Então você pode estar entrando comprado, certo? Você pode estar entrando comprado. Então aqui primeiramente apareceu o padrão, o 9,6, então você tem que ir lá e ver, opa, pera aí, ó, 9,5 que já apareceu, então aqui o padrão de alta já apareceu, certo? Então aqui você já pode estar entrando comprado. Então aqui você simplesmente pega aqui o fundo até a finalização dele, tá? Aqui basicamente, então você entra comprado aqui, sempre vai estar dando sua entrada no M5, tá? Então aqui, por exemplo, bateu exatamente lá no nosso alvo. Meu alvo às vezes é 161 ou 211, tá? Que é a metade dos dois ali. A partir disso aqui, se você prestar atenção, apareceu um padrão de baixo aqui de novo. Lembrando, ele tá com 2, então não entraria aqui, tá? Essa relação não entraria. Se você ver outra questão aqui também, que o mercado dá, ele volta a subir aqui, ó, no M2 aqui, ele te dá uma oportunidade de compra aqui de novo. Olha só o padrão de alta formado aqui, beleza. 11,40, você vai lá, vamos analisar, ó, 11,45. Então aqui ele já te confirmou, o, 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 o
porque o 2 minutos já te confirmou, tá? O de 2 minutos já te confirmou. O padrão lá já aconteceu, então você já pode estar entrando comprado. Como que você vai fazer? Aí você vai calcular lá de novo, ó. Simplesmente o preço foi lá de novo no seu alvo. Ó, aqui já foi no 12,11, tá? E sempre vai ser assim. Lembrando que aqui o mercado às vezes ele vai te dar alguns padrões de baixa ou de alta, então você tem que estar prestando muita atenção no que o mercado do baixo está fazendo aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Se você, ó, por exemplo, para não ficar muito complicado, você vai estar prestando atenção aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Aqui apareceu um padrão de alta, né? 12,50 já apareceu o padrão de alta, então vamos ver aqui 12,50. Ó, 12,50 já finalizou um padrão, tá? O medir 45 que o preço ele fez ali, né? Então aqui já medir 46 tem, então aqui ele já acabou fazendo um padrão de alta, tá? Então aqui já confirmou, então aqui a gente já poderia entrar comprado. Aqui embaixo aqui 1,40 ele acabou te confirmando. 11,40 o preço ele deu uma reversão. Então basicamente nesse caso aqui ele deu divergência. Por quê? No padrão nos 2 minutos aqui ele estava subindo, ele não chegou a romper. Então sempre os padrões tanto de alta e de baixo, a primeira vela aqui ela tem que subir, e aqui também ela tem que subir, tá? Então sempre o que? Confirma primeiro no M2 e vai lá no M5 para finalizar. Apareceu oportunidade, por exemplo aqui, ó, em 13,5 apareceu oportunidade de padrão de alta. Aí você tem que ir lá no 13,5 ver novamente se vai aparecer essa oportunidade. Então apareceu a oportunidade aqui no M2, corre lá no M5 para confirmar. Essa foi a videoaula.